Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, né? Voz de Caminho do Deserto, você que está chegando pela primeira vez. E aqui é o nosso quadro Jovem Sois Forte, onde tomamos conhecimento do conteúdo da lição dominical que será tratado no próximo domingo em sala de aula, né? Especificamente aí para a classe jovem. Porém, aqui pelo canal, se tratando da Palavra de Deus, se estende também a todos nós e a você que está aqui conosco, tá bom? Se não for cadastrado, se cadastre, acione o sininho para que a cada publicação você venha a ser notificado e a partir daí você vai se decidir se vai querer estar conosco refletindo ou não na palavra de Deus, tá bom? Nesse momento nós vamos estar aqui considerando aqui dentro do quadro, Jovens Sois Fortes. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Jovens Sois Fortes. Vamos estar considerando a lição número 10. Tá? Estamos tratando aí do livro de Daniel, nesse terceiro trimestre. E o tema é os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, Te agradecer por essa tão grande salvação, pela esperança, Senhor Jesus, de qualquer momento estamos aqui, Senhor, sendo arrebatado, sendo levados por Ti para onde o Senhor estiver, nós também venhamos estar junto. Enquanto isso, aguardamos, Pai, que estamos diante de mais uma lição da classe de jovens e adolescentes também, como a todos nós que amamos, Senhor, a Tua palavra. Abençoa todo esse período, fala conosco, se assim o Senhor desejar, ó Pai, através desse quadro e desse momento. Durante todo o percorrer desse período em que estaremos aí conhecendo o conteúdo da lição que será tratado no próximo domingo na sala de aula. Por tudo, Pai, nós oramos, te damos graça, por tudo em nome do Senhor Jesus, e ainda em tempo, Pai, queremos te pedir pela vida de cada adolescente, de cada jovem, que o Senhor venha salvar, Senhor, almas, também salvar dentro desse montante muitos jovens, para que estejam na tua presença, tanto jovem como adolescente. Faz isso, ó Pai, e aqueles que se encontram na tua presença. Guarda, Pai, como a menina dos teus olhos, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo novamente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez. Amém. Vou estar aqui abrindo, o conteúdo, o PowerPoint, tá bom? Os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Texto principal. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como o Filho do Homem. É importante aqui, já de princípio, dizer que agora estamos entrando aqui, né? Como referência bíblica aí, capítulo 7, estamos entrando já esse capítulo, ele marca, né, a transição significativa da narrativa bíblica do livro de Daniel, trazendo uma mudança no gênero literário. Nos primeiros capítulos, aí, com exceção do capítulo 2, né, nós tivemos aí, né, a história, os eventos que se acercavam da vida do jovem Daniel, de Daniel e também dos seus amigos. Porém, a partir do capítulo 7, somando o capítulo 2 também,
nós vamos ter aí até o 12, vamos estar tratando de uma questão apocalíptica, de eventos futuros em que foi revelado por Daniel através de sonho. E essa visão, né, ela se dá por 4 visões. 2 antes do capítulo 6 de Daniel, que foi no capítulo 2, né, que se tratava ali de Babilônia, no período de Babilônia, que foi dada essas 2 visões, e as outras 2 visões no período persa, como essa que estamos lendo, que vamos ler aqui na lição, né? Tratou aí da segunda parte, né, do cativeiro, que foi no período ali de Ciro. As características associadas aos animais de respeito ao Império Mundial descrito no capítulo 7, a visão do Filho do Homem representa o reino eterno. Precisamos entender isso. Por isso que eu anotei aqui, depois vamos para o conteúdo, tá bom? As características associadas a animais, que nós vamos ver aqui, de respeito aos impérios mundiais, descrito tanto no 2 como no capítulo 7 em diante, da visão do sonho de Nabucodonosor ali, né, da estátua, e agora aqui através dos 4 animais. E a visão do Filho do Homem representa o reino eterno de Deus, tá bom? É uma visão profética complexa, que descreve o curso da história mundial e a soberania de Deus sobre o império na terra. Vou repetir, tá bom? É uma visão profética complexa que descreve o curso da história mundial e a soberania divina sobre os impérios da terra. Muitos chamam esse compêndio, né, pequeno compêndio de Daniel, dentro desse contexto e texto que fala aí de característica apocalíptica, né, que ele é como se fosse um livro, miniatura do próprio Apocalipse. O próprio livro de Apocalipse, escrito por João, tá bom? Isso é o que dizem. Então, por ser complexo, eu não vou ter muito que falar, que eu não me entendo como entendido, né, de maneira a dominar esse assunto. Aí já vista já por conta dessa complexidade. E aquilo que eu for mencionar aqui será pelo entendimento que recebi através das aulas que tive na escola dominical, nos cursos de teologia, se assim eu fizer algum comentário, tá bom? Eu preparei um quadro, né, para facilitar essa questão dos animais, vamos estar vendo durante a lição, tudo isso para facilitar para você, meu jovem, né, e que você possa se interessar por esse assunto, que ainda que seja complexo, ele tem que ser um assunto a nos motivar, né, e fazer entender que o mundo não está sobre um relógio, sobre o tic-tac de um relógio, de maneira alguma. Mas os acontecimentos, eventos, eles estão aí porque existe uma soberania, existe um governo supremo, e este governo é o governo de Deus, né? É o governo que Deus domina e governa. Então isso é muito importante para mim e para você principalmente porque você é um jovem e você entendeu o quanto é importante você alinhar a sua vida diante de Deus nessa comunhão gloriosa com o Senhor e fazer parte desse desenrolar dessa história, né, mundial dos acontecimentos como instrumento de Deus em benefício, né, aos interesses do reino de Deus. E jamais você fazer parte de um contexto desse, inserido nesse desenrolar dos acontecimentos e dos eventos, né, mundiais, como objeto da ira de Deus, de maneira alguma. Então esse texto, essa lição, vai nos mostrar que ainda que Israel estava em cativeiro, né, serviu como um acalento, como um bálsamo ali para o povo de Israel, deixando claro que ali era um período, que segundo tinha profetizado em Jeremias tinha profetizado que duraria 70 anos. Por quê? Porque o desenrolar ele iria se seguir, até a vinda da promessa do cumprimento com respeito ao Messias. Louvado seja
e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos então partir aqui para o conteúdo. O texto bíblico se encontra em Daniel 7, 3-8, 13 e 14. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Isso, eu tenho que parar aqui. Isso trata-se, abrir um pouquinho mais aqui para vocês. Isso se trata, jovem, de um sonho que Daniel teve. E aqui vale lembrar, em outras lições eu tinha falado sobre isso. Não sei se dentro da classe de jovens, mas é importante aqui deixar claro que o sonho ele é um patrimônio mundial, universal, vamos dizer. Todos nós sonhamos. Um dos aspectos do sonho próprio, Salomão ele diz que é por conta das ocupações do dia, as preocupações. Isso acaba nos levando a nós, quando nós estamos dormindo, a sonhar determinado sonho baseado nessas inquietações, né, do nosso decorrer do dia ou de expectativas futuras. E também um sonho, à luz da Bíblia, ele se revelava mais como um corretivo, como algo a orientar, como também a corrigir, como Deus fala ali através do livro de Jó, capítulo 14, capítulo 33, a partir do versículo 14. Que Deus fala com o homem uma, duas ou três vezes, por sonho e visões. Então, o sonho, por ser de caráter universal, visões não, mas o sonho, todos sonham. Então, seria um ambiente, um terreno perigoso, se toda a profecia se concentrasse no sonho. Se sem isso acontecer, porque não acontece. Acontece com todos, porém não em caráter profético. Mas se sem acontecer em caráter profético, já existe todas esses enganos que vemos, muitos se titulando profeta, se tornando homem de visões de Deus, e por aí vai, muito mais seria o campo desses enganos se com respeito ao uso do sonho para a questão profética. Esse é um ponto importantíssimo para que você compreenda, jovem, você que é adolescente, né? E aqui no caso específico, foi uma decisão, né, prerrogativa divina, de dar a Daniel, dentro desse sonho, né, revelações proféticas. Outros sonhos que nós vemos de caráter profético, mas porém ali mais limitado, foi no caso de José, né, quando aqueles dois presos sonharam, o padeiro e o copeiro. E ali é profético por quê? Porque falava de algo futuro que ia acontecer com os dois e que se cumpriu. Porém, aqui a visão profética de Daniel já abrange, né, os impérios e o desenrolar, deixando bem claro, né, a questão da supremacia e do governo divino sobre esse desenrolar mundial dos seus eventos. Amém? O primeiro era como leão e tinha asas de... Deixa eu abrir, né, para vocês. Vamos ler desde o começo. E 4 animais grandes, diferentes, um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. Foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando. Eis que o outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças. Foi-lhe dado o domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal terrível e espantoso, e muito forte, qual tinha dente grande de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas,
Eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha na nuvem do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se aos anciãos de dia, e o fizeram chegar até ele, línguas, e o servissem. Não. E fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Quem aqui está dizendo? Está se referindo ao próprio Senhor Jesus, que é o Filho do Homem. E o seu domínio, um domínio eterno, que não passará o seu reino, o único que não será destruído. Aqui também vale, antes da gente ver o quadro, um importante comentário aqui, né, diante dessa questão do Filho do Homem, né, que o Senhor Jesus ainda há de vir, né, essa vinda se dará, compreendemos pelas Escrituras, em 2 fases. A primeira, que vai ter o arrebatamento da igreja, vai ter lá, enquanto lá, 7 anos, vai estar havendo a boda do Cordeiro, o tribunal de Cristo. Aqui na terra vai estar sob o período da tribulação, da grande tribulação, onde 3 anos e meio será um governo pacífico, que não vai ser pela força, mas pela persuasão, né, que se dará esse governo, por astúcia, uma sabedoria maligna, mas que vai acontecer. Porém, depois de 3 anos e meio, à luz das Escrituras, diz que esse anticristo, esse dominante, esse soberano do mundo, no tempo em que ele vai estar aqui agindo, ele vai tirar a máscara, e a partir daí vai passar já a ser a fogo e ferro esse domínio. E nesse tempo a igreja já está ali na boda do Cordeiro. Passando esse tempo, o Senhor Jesus virá em grande glória, do seu reino em grande glória, como diz a Bíblia. E ele instituirá um reino mileniar, um reino pacífico, onde até criança ela vai chegar à idade de 100 anos, uma criança. Como os animais não vão estar mais se matando um ao outro, né, onde o leopardo se deitará, né, perto da serpente, a criança também vai estar perto de uma serpente mesmo, feroz, mas que não vai estar atingindo. Será um domínio, será um reino de paz e de justiça. Isso se dará em cumprimento a 2 Samuel capítulo 7, promessa feita a Davi pelo Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele veio e era da semente de Davi, cumprimento ao que Jeremias dizia, que ele viria segundo a lei. Ele veio segundo a lei natural, nasceu de uma mulher. Porém, ele morreu, ressuscitou no 3º dia, como diz a Escritura, e diante do caminhar desse andamento, dos eventos, também haverá de vir o Senhor fazer esse domínio mileniar. Depois daí é que vai se partir para a guerra do Armagedon, que Apocalipse diz, e o trono branco se levantará depois disso, e aí então entraremos no estado eterno com o Senhor Jesus, tá bom? Fica aí essa nota importante para que você, jovem, adolescente, possa entender à medida que a gente for aqui lendo conteúdo, tá bom? Então o quadro que eu deixei aqui como demonstrativo é esse. Eu vou me aproximar aqui para me poder ler, tá bom? Ainda que afete um pouco a imagem aí, apesar que não está aparecendo a imagem para vocês, tá? Não, está aparecendo o quadro. Vamos lá, então. Quadro demonstrativo profético, segundo a leitura que nós fizemos, né, ali, bíblica, né, de Daniel 7. Leão, Império Mundial Babilônico, característica, asa de águia, que são arrancadas representando a queda do Império Babilônico. Esses animais, eles também eram tratados na Escritura. Vou trazer aqui como exemplo somente, no caso aqui do leão, que representa a Babilônia, quando nós vamos ali para
Jeremias 4:7. Jeremias 4:7 diz aqui, ó. Jeremias já profetizando antes de Israel ir para o Babilônia, para o cativeiro, que Jeremias foi o último profeta antes que os israelitas, né, os judeus ali, na sua completude, fosse ali cativo a Babilônia. Aí diz aqui, Jeremias: subiu um leão da sua ramada, um destruidor de nações. Ele já partiu. Saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam assoladas e ninguém habite nelas. Aqui Jeremias advertindo os Edequias, né, sobre essa realidade, e aqui ele dizia que o movimento babilônico para tomar Israel já estava no seu processo aí para acontecer. Então, voltando ao quadro, tá, para vocês terem uma ideia, né, que a Bíblia, em outros textos bíblicos, vai tratar essas esferas mundiais, né, com esses respectivos símbolos desses animais, tá bom? O urso, que nós lemos, representa um medo persa. A três costelas descrita ali no texto simboliza, né, que estava na boca, né, do urso, simbolizando a conquista de 3 reinos pelo medo persa: a Lídia, Babilônia e o Egito. Esse foi o começo desse domínio, aí desse império medo-persa dentro do período ali estabelecido por Deus. O leopardo é o império grego, 4 asas e 4 cabeças, refletindo a velocidade da conquista de Alexandre o Grande e a divisão do seu império em 4 após a sua morte. Ou seja, Alexandre morreu novo, né, até, e ali se surgiram esse domínio sobre 4 reinos. Besta terrível, Império Romano, dente de ferro e 10 chifres, representando a força duradoura e a divisão do Império Romano, né, em várias nações. E por último, né, o Filho do Homem, que nós entendemos ali que representa, né, o Filho do Homem, ele representa o reino eterno. Reino eterno de Deus, estabelecido após a destruição dos impérios terrenos, um reinado eterno de justiça e paz, como foi comentado, tá bom? Vamos prosseguir. Introdução. Na lição de hoje, estudaremos o capítulo 7 do livro de Daniel, que contém a descrição de uma visão profética que ocorreu durante o primeiro ano de reinado de Belsazar. Essa visão precede os eventos narrados no capítulo anterior do livro e possui um paralelo com o sonho de Nabucodonosor, narrado no capítulo 2, como foi dito sobre a questão das 2 visões, mas com uma riqueza de detalhes que aprofunda a nossa compreensão sobre o desenrolar da história mundial e a suprema soberania divina que permeia todos os eventos. A lição nos lembra de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vemos isso já na classe do Estudando Junto, né, cuja lição trata ali do livro de Esther e de Ruth, onde vemos esse desenrolar aí no que diz respeito ao povo de Deus dentro desse cenário e o desenrolar desses acontecimentos. Primeiro ponto, a visão dos 4 animais. Ocasião da visão. Capítulo 7, Daniel descreve uma visão que o profeta teve durante o reinado de Belsazar. Vale lembrar que a partir desta sessão, o livro não está redigido de forma cronológica. Por isso não é uma sequência de capítulo anterior. Daniel dava visão no primeiro ano do reinado de Belsazar. Logo, ela ocorreu pelo menos 10 anos antes do banquete mencionado no capítulo 5, sobre o qual estudamos na lição 8. Na visão de Daniel, ele observa os 4 ventos do céu, agitando o grande mar. Essa imagem simbólica sugere que ventos poderosos e influentes, representados pelos ventos, estão prestes a desencadear mudança significativa e turbulenta na história da humanidade, simbolizada pelo mar. Na Bíblia, a agitação do mar representa a inquietude das nações da terra. Geralmente, né, quando nós vemos esse texto de caráter apocalíptico, geralmente o mar representa justamente
as nações, tá bom? As pessoas. Segundo subponto, os 4 grandes animais. Daniel continua descrevendo sua visão, na qual 4 grandes animais surgem do mar. O leão com asa de águia, o urso, o leopardo com 4, o urso, o leopardo com 4 asas e o quarto animal terrível e espantoso. A notável característica desses animais é que cada um deles é diferente do outro, o que indica que eles representam reinos ou impérios distintos, cada um com suas próprias características, poderes e importância na história. A simbologia animalesca indica a natureza selvagem dos impérios, que batalham em busca de domínio e poder. Aqui vale o comentário, né, de que império fala de imposição. Porém, o reino de Deus fala de graça, fala de oferta, fala de bondade, fala de misericórdia e fala de longanimidade de Deus. O reino, que ainda que tenha os seus súditos, esses súditos são súditos por voluntariedade e não por obrigação ou por imposição. Amém? Importante isso aqui também. Questão de império e reino de Deus, tá bom? O rei da Babilônia, o rei Medo-Persa, o rei da Grécia e o rei de Roma. Peraí, vamos voltar aqui. Notável categoria desses animais, cada um deles é diferente um do outro, que indica que eles representam o reino e império distinto. Cada um com suas próprias características, poder e importância na história. A simbologia animalística indica a natureza selvagem dos impérios, que batalham em busca de domínio e poder. Esses 4 animais representam o rei da terra, o rei da Babilônia, o rei Medo-Persa, o rei da Grécia e o rei de Roma. Portanto, profetizando no período império babilônico. Daniel anteviu a sua queda e os governos seguintes. Terceiro subponto, o espanto de Daniel. A visão era tão impressionante que deixou Daniel perplexo. Apesar de ser um homem sábio e experiente, aquela revelação era profunda e impactante para ele. Não importa o quanto tenhamos caminhado na vida cristã, Deus sempre nos surpreende. As implicações sombrias para as pessoas da terra é para o seu povo, próprio povo, eram mais do que Daniel poderia absorver calmamente. Contudo, o anjo de Deus estava lá para dar entendimento a Daniel, explicando o sentido do sonho. Segundo ponto, a interpretação do sonho. Então, agora vamos para a interpretação do sonho. Os reinos deste mundo. O sonho de Daniel guarda relação direta com a estátua do sonho de Nabucodonosor, capítulo 2. Não vê, tá? 2. O sonho e a visão retratam a mesma realidade histórica, sob perspectiva diferente. Vamos começar pelo Império Babilônico. O leão, animal feroz e rédio, corresponde à cabeça de ouro. E em Jeremias 4,7, como nós lemos, 5,17, Nabucodonosor é comparado a um leão. A menção de que lhe foi dado um coração de homem alude à sua restauração após ter vivido entre os animais. Já fazendo menção ali do que nós estudamos, né? Império Medo-Persa. O urso que levantou de lado é retratado como peito e braço de prata da estátua, correspondendo ao Império Medo-Persa. A este animal, as pessoas diziam: levanta-te, devora muita carne. Na simbologia profética, segundo os pastores Antônio Gilberto, Severino Preto, as 3 costelas entre os dentes seriam potências conquistadas pelo Império Babilônico, como nós vimos, Império Persa, como nós vimos. Seria o Babilônico, ali do Egito. Império Grego, o leopardo com as asas correlacionando-se com o ventre e quadris de bronze. As características desse animal representam adequadamente o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, que conquistou uma nação após outra com extrema velocidade. Com a sua morte, o Império se dividiu em 4 partes, distribuídas entre os seus generais: Seleuco, Ptolomeu,
Lisimaco, e Can e Cassandro. Império Romano. Quarto animal despertou a curiosidade de Daniel de maneira singular. Ele lembra a parte inferior da estátua, com pé de ferro e pé e dedo de ferro e barro, isso da visão da estátua. O profeta antecipou o período em que o Império Romano emergiu como uma superpotência. A descrição do versículo 7 diz que o urso fazia seus inimigos em pedaços. A primeira coisa que fazia o Império Romano após conquistar uma nação era dividir suas terras em regiões tetráquias, províncias e distritos. Roma se destacou como o império mais impactante na história da humanidade, enquanto era formidável, representado pelo ferro, sua força e eficácia administrativa também se mostra frágil, como o barro devido à imensa corrupção que, em última instância, contribuiu para o declínio de um império cujo nome se tornou sinônimo de grandiosidade e decadência. Segundo subponto, o anticristo. Às 10 pontos, algumas traduções usam a expressão chifre. Saiu da cabeça do quarto animal, prefiguravam 10 reis, advindos do antigo Império Romano. Mas o outro representado pela pequena ponta, se levantará após as 10 reis e abaterá os 3 primeiros. Observe a complexidade de tudo isso, né? Arrancando-os tal como descreve a visão. Essa descrição encontra ressonância em Apocalipse 17, versículo 12 a 14. Vamos ler? Apocalipse 17, versículo 12 a 14. E a palavra do Senhor nos diz aqui, ó. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses 3 têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Os fatos proféticos do versículo 8 são ainda futuros, como bem mostra o livro de Apocalipse. Na escatologia pentecostal, a interpretação é que a pequena ponta representa o anticristo, que surgirá no final dos tempos e fará guerra aos santos. Esse é o nome do homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo será o mais completa personificação de Satanás, o seu mais autêntico representante. Porém, se apresentará como se fosse Deus, será o iníquo e a sua influência será mundial, porque governará sobre todas as nações. Caminhando para o final, terceiro ponto, o reino de Deus e o seu julgamento, o juízo divino. A visão de Daniel mostra que o poder dos animais não é para sempre. O versículo 9 nos diz: foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como uma limpa lã. O seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. O trono é o símbolo de poder, governo e julgamento. A profecia nos revela que o juiz supremo deste julgamento é o ancião de dias, que é a representação de Deus, com os cabelos brancos e vestes brancas. O tribunal divino, apresentado no 7º capítulo de Daniel, revela que Deus julgará pequena ponta e profirá o versículo final contra o quarto animal, que representam Roma. Este é o ponto culminante da visão de Daniel, onde o Altíssimo avalia e julga as más ações e crueldade e a maldade das nações deste mundo.
Segundo subponto, a vinda do Filho do Homem. No sonho do capítulo 2, a estátua colossal foi destruída por uma pedra que depois encheu toda a terra. Agora, no capítulo 7, o animal será destruído e como Filho do Homem, assume o reino para sempre. A pedra que esmaga a estátua e cresce para encher a terra é comparável à ascensão de Cristo. Cristo como Messias, né? E a promessa. A pedra que esmaga a estátua e cresce para encher a terra é comparável à ascensão de Jesus Cristo como Messias. E a promessa de seu reino se estabelecerá para sempre. Isso significa que os poderes terreno humano são temporários, mas o reino de Deus é eterno e preencherá todo o espaço. A mensagem central é a supremacia e o domínio duradouro de Deus sobre todas as coisas. Isso renova a nossa esperança e fé no poder do Senhor Deus. E observe que os acontecimentos são tudo antes e o clímax será o domínio de Deus, o domínio eterno. Ainda que era uma visão que o salmista tinha, esse domínio, quando nós lemos em Salmo 11, versículo 2, Salmo 11, versículo 2, o salmista fala sobre esse domínio e essa estabilidade do trono. Quando ele diz aqui, ó, versículo 4, quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Ele diz, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu, os seus olhos contemplam, suas pálpebras provam os filhos do homem. Terceiro subponto, a grande tribulação. Versos 24, e apresenta um período específico dos últimos tempos, no qual o anticristo perseguirá o povo de Deus. Ele vai falar contra Deus e perseguir os seguidores de Deus, representados como santos, mártires e crentes advindos da grande tribulação. Além disso, ele tentará mudar leis e regulamentos, possivelmente tentando suprimir a religião e os princípios morais, por um tempo e tempos, e metade de um tempo. O anticristo terá autoridade no mundo, porque tudo isso tem um princípio eterno, né, e soberano de Deus. Esse período equivale a 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias. Ele compreende a metade dos 7 anos finais, prescrito como uma grande tribulação e o fim do tempo dos gentios. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo fará acordo com Israel, mas não cumprirá. Este é o período de grande poder e influência política desse líder mundial sobre o mundo e os judeus. Mas o Messias o dominará e quebrará o seu reino de mentira. O anticristo será condenado e a plenitude do reino de Deus será estabelecida para sempre. Concluindo, como vimos no capítulo 7, Daniel recebe visões a respeito dos 4 grandes impérios e do estabelecimento do reino eterno de Deus. Essa visão revela a promessa de que, apesar dos impérios e das forças poderosas que governam o mundo, o Senhor Deus continua no controle e, ao final, estabelecerá seu reino eterno de justiça e paz. Isso nos desafia a manter nossa fé firme, mesmo em meio às incertezas e turbulências do mundo, pois Deus tem um plano soberano que se cumprirá. E quanto a isso, tanto os pensamentos como os caminhos do Senhor são maiores do que o nosso. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e um abraço a todos e até a próxima programação, tá bom? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por mais essa leitura, por mais esse estudo, Senhor, significativo. Ó Pai, que nos remete ao cuidado
né? E a importância da vigilância, ainda que de um lado e por outro, Pai, a certeza de que os reinos deste mundo, ele tem um tempo determinado para acabar e haverá de se estabelecer um reino de paz e justiça por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender cada dia mais esta verdade e descansarmos sobre ela, Pai, na certeza de que passará céu, passará a terra, mas a tua palavra, Pai, jamais há de passar. Por tudo, Pai, que nós oramos e já te damos graça por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.